Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu quero, no programa de hoje, começar abordando um assunto que tem me afetado e que é um problema recorrente nos homens acima de 40 a 45 anos. Eu passei quase 40 anos da minha vida trabalhando em Itabuna, com hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Sempre cuidando de pessoas, mas por desleixo não cuidei de mim. Há mais de 20 anos, a maioria dos médicos urologistas em Itabuna sempre me aconselharam, me alertaram para que eu fizesse o exame de próstata. Mas eu, por desleixo, e porque também é uma doença assintomática, eu fui levando, empurrando para frente, não fiz. Passei 20 anos do prazo de começar a fazer o tratamento. 20 anos. E aí o problema começou, né? Então, há 15, 18 dias atrás, eu me dirigindo a Eunápolis, senti algo diferente no corpo. Assim que eu cheguei em Eunápolis, busquei um médico, e lá foram detectados problemas renais, problemas de infecção urinária, oriundos da suspeita de problema na próstata. Retornei a Itabuna imediatamente, e aí, através do Dr. Júlio Brito, eu tive, né, alguns exames, né, ultrassonografia, vários exames, e no final diagnóstica que eu estou com câncer de próstata. Mas assim, tipo, essa notícia para mim não foi tão impactante, porque eu sempre fui uma pessoa muito preparado para as notícias boas, mas também para as notícias ruins. O meu acalento é que eu tenho boas amizades na área medicinal. Boas amizades. Os melhores médicos são muito meus amigos e me tratam como filho. Isso para mim foi acalentador. Eu tenho agora seguido todas as orientações médicas, né? Doutora Ana Paula, doutor Júlio Brito Filho, doutor Júlio Brito, enfim, vários médicos amigos meus, inclusive médicos naturalistas como Linaldo Farias, que também tem feito acompanhamento da minha situação. Estou bem psicologicamente preparado, resignado, enfim, e em fase de preparação para uma cirurgia robótica que vai acontecer depois do resultado da biópsia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esse problema me afetou. E eu sou uma pessoa relativamente esclarecida, relativamente bem informada, e trabalho com isso há quase 40 anos. Se o desleixo implicou nessa minha situação, né, imagine nos homens acima de 40, 45 anos que não tem essa proximidade, né, com as informações, com os esclarecimentos, e com o trabalho diário, né, relacionado à questão, sobretudo, da próstata. Então, esse meu testemunho é para você que é homem, sabe, e que, igual a mim, tem desleixo, sabe, não quer fazer, por exemplo, o exame de toque por conta de machismo. Eu quero dizer para você que não vai ser um toque, não vai ser um exame mais íntimo que vai tirar a sua masculinidade. Não vai ser uma intervenção médica inicial que vai agravar a sua situação, muito pelo contrário. É necessário que você que está me ouvindo, você que tem acima de 40, 45 anos, os seus filhos, esposas, cunhados, amigos, que podem influenciar a formação de sua opinião a respeito desse assunto, não desleixe, não faça o que eu fiz, sabe? Seja mais prudente, seja mais preventivo. Espero até que você que está me ouvindo, que tem, por exemplo, 45, 50 anos e que não fez o exame, que faça urgentemente, vá hoje ainda. Não deixe a coisa tomar um rumo sem volta, porque não tem volta, são quatro estágios, um, dois, três, quatro, sabe? Então, se você está no um ainda, não deixe chegar no 2, porque o tratamento impede da doença avançar. Mas se você não tivesse tratamento, você vai sair do estágio 1 para o estágio 2, para o estágio 3 e o 4 já está próximo da metástase. Havendo a metástase, não tem mais o que fazer, sabe? Então é preciso que você evite a graduação, né, do problema. É preciso que você procure um médico. Faça isso com urgência. Inclusive, eu vou hoje buscar o prefeito no sentido de sugerir a ele a implantação em Itabuna de um programa especificamente para
detecção do câncer de próstata, porque é uma coisa muito grave, afeta muita gente. Eu tenho conversado com amigos meus que inclusive fizeram a cirurgia robótica, e isso tem me acalentado, e eles dizem que não, que se o problema surgir, fez a cirurgia, o homem volta a ser homem sem nenhuma implicação, inclusive da questão da disfunção erétil, que é o grande mito, né? As pessoas sempre dizem, oh, se fizer a cirurgia de próstata, o homem já não é mais homem, o pênis não funciona mais e tal, e não há mais sexualidade. Isso é um mito, não é fato, isso não é verdade, entendeu? Porque alguns amigos meus, muito conhecidos, inclusive da política, passaram por essa. Só existe 3 médicos, porque é uma cirurgia recente, porque a ciência está evoluindo. Então vai chegar um momento que não vai precisar nem fazer o toque, mas agora é necessário, né? Então, se você que está me ouvindo aí, me assistindo, e você está acima dessa idade, não deixe para amanhã. Não faça o que eu fiz. Eu tive 20 anos de atraso e só me tive a situação por conta das implicações, por conta dos incômodos, dos problemas que surgiram porque houve o gatilho, né, me informando, olha, a situação é grave. E eu que, por exemplo, minha vida está mudando em todos os aspectos, sobretudo na questão da segurança alimentar. Algumas coisas que eu abominava, não gostava nem de ver, como por exemplo cenoura, eu estou comendo cenoura agora, entendeu? Café, eu não tomava café com açúcar, eu tomava açúcar com café. Hoje eu estou tomando café sem açúcar. É tudo adaptável, sabe? A gente pensa, o mundo vai acabar. Não, não, eu estou muito bem. É uma alimentação que eu nunca imaginei, né, estar provando, mas estou consciente da necessidade e estou mudando meu hábito alimentar, né? Eu era assim, tipo, eu comia bacalhau toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira. Sexta ou sábado eu comia carne ao molho madeira. E no mínimo 3 vezes por semana eu comia feijoada. E uma vez por semana eu comia caruru. Nada disso mais eu vou comer. Nada do que eu falei aqui agora vai estar no meu cardápio, porque eu não posso comer isso aí. Porque eu tenho que escolher, ou eu como bem, ou eu morro bem. Ou melhor, ou eu morro mal. Sabe? Então, para ter qualidade de vida, você precisa buscar um médico urgentemente. Não, repito, não negligencie. Não vá pelo caminho que eu percorri que não deu certo. Tá bom? Eu espero que eu esteja com esse meu testemunho contribuindo para o meu telespectador ter essa consciência de que a gente tem que viver bastante, mas com qualidade de vida. Então não adianta você viver muito prostrado numa cama, no leito de hospital. Isso você pode evitar. Basta fazer aquilo que é preventivo. E a prevenção requer que ainda hoje você procure o médico, porque o assunto é muito sério. Eu vou sobreviver, eu vou viver muitos anos, porque eu vou me cuidar. Eu vou fazer estou fazendo a partir de uns 15, 20 dias para cá, o que eu não fiz durante 63 anos da minha vida. Eu não me cuidei. Repito, eu tomava no mínimo 1 litro de Coca-Cola por dia durante mais de 50 anos. Isso afetou o meu rim. Sabe? Eu não fiz o exame de toque, eu não fiz o exame preventivo de próstata, estava atrasado em 20 anos para dar início a esse processo. Olha o que foi que resultou. Né? Então, é preciso que nós sejamos cuidadosos conosco. É preciso que nós estejamos atentos àquilo que é exigente para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Fica dado o recado aí, espero que você tenha absorvido bem essa minha tentativa de conscientizá-lo, porque é muito sério. Eu não quero nunca ver quem quer que seja, pode ser o meu pior inimigo, passando pelo que eu estou passando. Mas para isso acontecer, é preciso que você faça a sua parte. Busque o médico, tá bom, meu irmão? É essa dica que eu quero dar no início desse programa. Mas eu vou dar prosseguimento, porque hoje a gente não vai ter intervalo. Eu quero falar de um problema que está acontecendo aqui no sul da Bahia, quase a limite com o extremo sul, depois do distrito de Ventania, e do trevo de Itapebi. Entre essas duas localidades há uma ponte, chamada Ponte do Rio de Jequitinhonha. Essa ponte, há 5 anos atrás, teve uma intervenção do governo federal, porque naquele momento a imprensa já denunciava a vulnerabilidade da sua estrutura. E imediatamente o governo fez ali uma intervenção, mas me parece que a intervenção não foi concretizada ou não chegou ao resultado de solução final para o problema. Porque atualmente, já há alguns meses para cá, essa mesma ponte tem sido interditada, tem passado pelo processo de pare e siga, mas nesse momento ela está interditada completamente, condicionando
os viajantes a terem que fazer um desvio. Tem duas opções, tem desvio de 20 e poucos quilômetros, que é a chamada Estrada da Veracel. A Veracel tem uma ponte, por ali as pessoas, os seus caminhões, ônibus, veículos, motos, enfim, podem trafegar. Isso é estrada de chão, uma estrada que não está muito legal por conta do recebimento, né, de muitos veículos pesados, mas que tem sido um paliativo para que as pessoas não tenham que percorrer mais de 200 quilômetros no segundo desvio. Mas o que me deixa, assim, tipo, sem compreender o que está acontecendo é que lá atrás, 3, 4 meses atrás, a ponte ela foi denunciada novamente pela sua vulnerabilidade. Parece até que só fizeram pintura 5 anos atrás. E aí, o DENIT, que é o departamento que cuida das estradas no âmbito do governo federal, ela a princípio fez uma proibição de tráfego para veículos pesados. Então os veículos faziam o que eu aqui chamei de desvio pela estrada da Veracel. Podiam passar ônibus, veículos e motos, e carro de passeio, mas caminhões, carretas, não, essas não poderiam passar e não passaram. Depois abriram para o processo de pare e siga, né? Passava um ônibus, um caminhão, depois que era encerrada a travessia, passava um segundo, e assim as coisas transcorreram. Mas recentemente a ponte foi completamente interditada. E o que me deixa perplexo é que na primeira intervenção se criou um clima de muita dificuldade de trafegabilidade e não se houve intervenção nenhuma na ponte. O DENIT não fez nada, nem pintura, somente um posto de fiscalização nas duas extremidades da ponte. Absolutamente nada. Depois, quando houve o processo de pare e siga, também, nesse caso, só 2 postos de pré-postos do DENIT, ou da empresa que está fazendo lá o trabalho, orientando o trânsito na sua necessidade de parada ou de prosseguimento de viagem. Recentemente, com essa intervenção de paralisação completa do tráfego, eu fiquei sem entender porque, se a proposta é construir outra ponte, sabe, eu acho que não deveria ter a interrupção do pare e siga, já que outra ponte será construída. E ainda que eles quisessem manter a interrupção, por que eles não asfaltaram a estrada da Veracel, já que são 20 e poucos quilômetros? 20 e poucos quilômetros, o governo federal pode fazer o asfalto em uma semana. Em uma semana se faz um asfalto de 20 e poucos quilômetros. Então bastava lá atrás cuidar dessa parte, fazer o asfaltamento dessa alternativa de acessibilidade, para que as pessoas não tivessem o desconforto de viajar quase 2 horas em 20 quilômetros por conta do chão batido, né, do terreno ser difícil de transitar. Então não dá para entender o que é o DENIT ali, o que está fazendo o governo federal. Uma coisa estúpida o que está acontecendo. Não dá para entender, sabe? E olha que eu não sou engenheiro, não sou especialista no assunto. Mas existem coisas que não precisa você ser professor para poder ensinar. Existem coisas que não precisa você ser médico para poder curar. E neste contexto, eu sou transeunte. Eu sou viajante, eu estou trafegando direto. Uma semana eu passo em Eunápolis, uma semana eu passo em Itabuna. Toda semana eu estou indo para Eunápolis e retornando a Itabuna. Então eu conheço muito bem toda aquela estrada, porque já foram milhares de viagens. Estou fazendo isso há 6 anos. Todas as semanas eu viajo para Eunápolis. Então, não é possível que eu não tenha conhecimento geográfico da situação. E a questão estrutural, a questão da engenharia, eu também não preciso ser engenheiro para saber do que tinha que ser feito lá e que não está sendo feito. Então não dá para entender, não sei o que está acontecendo por trás disso, né? Porque nem todas as verdades são inteiras. Pode ser que eles estejam bem intencionados, mas tem alguma coisa ali que não está funcionando dentro do que é óbvio. E eu espero que neste momento as autoridades estejam me ouvindo para poder dar uma resposta, para poder dizer efetivamente o que é que está fazendo com que aquela ponte seja obstruída com a suposta necessidade da construção de uma segunda, mas sem facilitar a vida das pessoas. Porque imagina a pessoa vindo de caminhão do Rio Grande do Sul em direção ao Rio Grande do Norte.
ele vai ter que alongar a sua viagem mais de 200 quilômetros, numa coisa que poderia ser 20 quilômetros apenas. Agora imagine o acesso de 180 quilômetros no custeio de diesel, de combustível, de mecânica, de subsistência. Imagine o prejuízo que essa operação está provocando, sobretudo em caminhoneiros. Não dá para entender o que está acontecendo. É isso? Mas eu espero que, enfim, que as coisas rapidamente mudem, porque não dá para continuar do jeito que está. Não é isso? Saindo desse assunto, eu vou entrar no outro, que está tomando assim o noticiário nacional, que é a questão da fraude no INSS. Rapaz, o sujeito passa muitos anos da vida dele, né, 30 anos em média, trabalhando, e aí chega no momento que se aposenta, e em condições muito menos confortáveis do que no período que ele trabalhava. A sua renda diminui, às vezes até vertiginosamente, ele passa a ter um rendimento que muitas vezes é insuficiente para, por exemplo, a aquisição de medicamentos. Porque depois das pessoas terem 60, 65 anos, tudo é muito caro. Não é um dipirona que custa R$1,50, R$2. São medicamentos que custam R$15, R$300 e que não são fornecidos pelo governo, né? Exames que não são concedidos pelo governo, sabe? Então tudo isso é muito caro. Então o cidadão que passou a vida inteira trabalhando acaba, ao se aposentar, não ter o alento, a tranquilidade de poder curtir a sua velhice com uma renda que seja compatível com suas demandas. E com tudo isso ainda vem o governo, agentes do governo, bandidos do colarinho branco, pessoas maldosas, sabe? Dentre eles o próprio irmão do presidente. E olha que o cara é Frei, né? O Frei Chico. Só o Frei Chico roubou mais de R$200 milhões das pessoas idosas. Quadrilhas foram formadas através de sindicatos, criaram sindicatos nacionais de aposentados e pensionistas com um propósito exclusivo de roubar essa gente. E nós não estamos falando aqui de alguns milhões de reais, nós estamos falando aqui de bilhões. A conta já chega a 90 bilhões de reais. Olha quanta gente foi beneficiada com essa fraude e tantas quantas outras estão sendo prejudicadas. Porque eles, inclusive, cometiam o crime de tomar empréstimos consignados sem que as pessoas, os idosos, soubessem disso. As pessoas foram roubadas aos milhões de pessoas foram roubadas. E o ministro pediu para sair. Olha só que absurdo. O ministro Lupe do PDT, Carlos Lupe do PDT, que era ministro da Previdência Social, depois de muito tempo, depois de meses de deflagrada, né, a descoberta dessa fraude, depois de meses, ele foi pedir para sair. Ou seja, Lula não demitiu o cara imediatamente, não. O cara pediu para sair. Olha que vexame. Um governo sério é um governo que não rouba e nem deixa roubar. Um governo ético é um governo que não espera 24 horas para tomar decisões que são lógicas. Se eu sou governante e um assessor meu foi flagrado praticando corrupção, isso não quer dizer que eu seja conivente. Mas isso quer dizer que eu tenho que demitir imediatamente. Assim que soube do negócio, Lula tinha que ligar para a Polícia Federal e fazer o ministro sair de lá, deixando tudo, inclusive o paletó. Não. Passaram-se meses para o ministro pedir a exoneração. Quer dizer, uma piada de mau gosto, é uma coisa que em países sérios, em países de uma população que não aceita esse tipo de absurdo, porque infelizmente existem muitos jumentos e jumentas que ainda aplaudem esse estágio de situação, porque Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro é aquilo. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bolsonaro já foi presidente. O atual presidente é Lula. O responsável pelas fraudes de 90 bilhões, até agora, viu? 90 bilhões, é o governo federal, consequentemente, é quem comanda o governo. Quem é o líder do governo? É Lula. Mas isso não me surpreende. Quem é Lula, senão, talvez o pior bandido do colarinho branco da história mundial. Tanto que Lula hoje está preso. Não pode sair na rua. E aí quando fala de Bolsonaro, veja o que acontece quando o Bolsonaro vai em qualquer lugar. Bolsonaro não anda de jatinho.
Bolsonaro só viaja em aviões comerciais. O sujeito, quando entra na aeronave, é uma festa. Todo mundo aplaudindo, querendo tirar fotografia com ele, querendo assinar o autógrafo dele. Quando ele vai nos aeroportos, nos shoppings, nos bares, onde ele vai, uma multidão seguindo o cara. Quando ele convoca para uma manifestação, são milhões de pessoas para ouvi-lo. Isso não acontece com Lula, que é o presidente, que é o rei do voto, sabe? Que é o Barrabás dos tempos atuais. Onde ele vai, o que houve é Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. É o que ele ouve em todos os lugares que ele vai, inclusive no exterior. A ponto de não ter sido convidado, foi um dos poucos presidentes de repúblicas que não foi convidado para a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Já o Bolsonaro foi, mas o menino de recado de Lula, que é o Alexandre de Moraes, o ministro que não deveria nunca estar ali, nunca, sabe? Proibiu Bolsonaro de viajar. No lugar de Bolsonaro foi Michele Bolsonaro, esposa de Bolsonaro, que foi muito bem recepcionada nos Estados Unidos. Então a gente está vivendo um momento que não dá para compreender o que está acontecendo. Corrupção é um negócio muito sério. Corrupção significa o dinheiro que vai faltar para a merenda escolar, para a saúde, para a educação, para as infraestruturas, como esse caso da ponte do Rio de Quitinhonha, que é postergado, a ponto de ter que fazer a implosão da ponte. Então essas coisas não podem ser deixadas para o dia seguinte. O governo tem dever de ser honesto. O governo tem dever de ser sério, sobretudo transparente. Porque ele diz, mas estava acontecendo desde Bolsonaro, de 5 anos e tal. Sim, estava acontecendo, mas não foi descoberto. Porque imagine o que está acontecendo na sua casa, meu amigo, você minha amiga. Às vezes você tem uma empregada doméstica, você viaja, ou você vai trabalhar. Aí a casa fica aos cuidados da empregada doméstica. E quantas vezes já foram flagrados filmagens de babás batendo em pessoas, em crianças, de cuidadores batendo em pessoas idosas, de empregada colocando veneno na comida dos patrões, usando e abusando ali das dependências daquela residência pela ausência do patrão. Então o patrão, muitas vezes, ele não é responsável pelo que está acontecendo, ele não é culpado pelo que está acontecendo. Mas quando ele sabe do problema, ele toma providências. Eu não conto quantas reportagens já assisti, quantas reportagens já li, de pessoas que botaram a filmadora e flagraram cuidadores batendo em suas vós, em suas mães. E o procedimento foi tomado imediatamente, procedimento policial. E por que no governo isso não acontece? Por que no governo de Lula o ministro está diretamente ligado a uma fraude de 90 bilhões? Eu estou falando 90 bilhões. Mas é tanto dinheiro, só para você ter a ideia do que significa 90 bilhões. No episódio em que outro comparsa de Lula, o Gedel Vieira Lima, teve um apartamento, um bunker, invadido pela Polícia Federal, e ali foi descoberta algumas malas de dinheiro. Havia ali uma sala repleta de malas, cheias de cédulas de 100, 200 reais, 200 acho que não existia ainda, de 100, 50 reais, que somaram 51 milhões. Então toda uma sala estava ocupada por malas repletas de cédulas de 100 reais. Agora imagine 90 bilhões de reais. São prédios de 20, 30 andares, todos lotados com malas de 100 reais. Pois esse dinheiro foi diluído entre os comparsas de Lula. Dentre eles, repito, o próprio irmão dele, o Frei Chico. Então o ministro Carlos Lupe, do PDT, deveria, ter sido preso imediatamente, exonerado imediatamente, posteriormente preso. Mas aí prendem uma mulher, uma mãe, uma dona de casa, porque pegou o batom e botou lá, perdeu o mané, que foi a expressão de um ministro ridículo do STF, numa situação de sujeira que poderia ser com o próprio álcool, a própria água limpa, a sujeira do batom. Essa mesma estátua já tinha sido pintada pelo MST com spray. E naquela época houve impunidade, ninguém foi preso. Aí prende uma mulher, condena a mulher a 14 anos. E Carlos Lupe sequer foi notificado judicialmente pela fraude de 90 bilhões. Mantém presa a mulher que sujou a estátua da justiça, essa justiça fuleira deste país, essa justiça maligna, essa justiça corrupta desse país.
sabe? Aí surge aquela estátua com batom e a mulher condenada a 14 anos, mantém ela presa, está no cárcere ainda, enquanto que Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 e poucos anos de prisão, esses mesmos ministros, esse mesmo STF, bota aquele vagabundo em liberdade. Então não dá para a gente acreditar num país cuja justiça é o alicerce da impunidade, é a base da corrupção. Não dá. Eu não acredito na justiça. E olhe que eu estou nas garras da justiça. Eu respondo a 125 processos. Eu tenho 9 condenações por chamar ladrão de ladrão. É possível que agora também eu receba mais um processo. Eu estou um pouco me lixando para isso, sabe? Eu não tenho processo por nenhuma dificuldade, sabe? Dificuldade de ilícita, coisa parecida. Meus processos porque eu chamo ladrão de ladrão, vagabundo de vagabundo. Portanto, este é um país que não me pertence. Eu lamento muito ainda estar por aqui. Lamento. Eu tenho um filho que mora na Suíça há 13 anos. Eu gostaria muito que toda a minha família estivesse, até no Paraguai, seria menos ruim do que estar no Brasil. Mas olha, nós vamos ter aqui na TV a inauguração de um novo programa, né? Esse programa vai ser apresentado por uma das pessoas que refuta assim uma qualificação técnica espetacular de comunicação. Ele é radialista e ele é blogueiro e agora vai ser telejornalista. Esse personagem, com quem agora eu vou bater um papo, ele já vem desenvolvendo, ao longo de muitos anos, uma capacidade extraordinária de informar, de conscientizar e de formar opinião, que é o tripé, né, que resulta na qualidade de um bom comunicador. Porque você tem bons jornalistas que não fazem jornalismo. Você tem bons radialistas que são patéticos na apresentação do programa. E você tem alguns blogs que são blogs quase que diários oficiais das autoridades ou dos patrocinadores que mantêm aquele veículo. Então, quando você vai na comunicação, você vê que há ali joios e trigos. Você vê que ali existem bons profissionais e pessoas que são mequetrefes. Não deveriam estar no setor da comunicação. A comunicação é uma coisa muito sublime, sabe? Você está atuando com com a notícia das ocorrências. As coisas estão acontecendo e as pessoas precisam saber. Mas quando se desvirtua isso, aí o profissional deixa de ser comunicador para ser bajulador. Então o Joab Paiva é o nosso, né, companheiro agora de TVI e o nosso entrevistado, porque eu vou querer saber de Joab como é que estão os preparativos, qual vai ser o formato do programa, quais suas pretensões, né, em relação a atuar na comunicação televisiva. Enfim, é com Joab que a gente bate um papo a partir de agora. Joab, meu querido, bom dia. Tudo bem, né? Muito bom dia, Val. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TVI. Satisfação, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Inicialmente aqui na minha conversa, desejar uma boa recuperação a você, viu, Val? Obrigado. E nós que cremos que Deus pode fazer milagres, desejo que o milagre do Senhor lhe alcance. Já está operando. Isso aí. E é isso, estamos aqui nessa nova casa, né? A estreia dia 12. Dia 12, a partir das 17 horas. Nós já temos aqui na casa o TVI News, né? E a partir desta segunda, nós vamos estrear o TVI News, segunda edição, que a ideia é trazer as informações que aconteceram durante o dia. O TVI News, a primeira edição, ele acontece pela manhã, com as informações matutinas, né, daquilo que aconteceu no período noturno. E o TVI News, segunda edição, é exatamente esse apanhado de tudo que aconteceu durante o período diário, né? Ou seja, as duas edições da TV News, inicialmente, né, na primeira edição, Sim. Fazer a população ter informação sobre todos os acontecimentos da noite anterior e do início da manhã. Exatamente. Já fechando a programação, aí você vem com a TV News segunda edição, que é justamente fazendo um apanhado do que aconteceu durante o dia e das previsões daquilo que está sendo esperado para acontecer. Está sendo esperado. A ideia é deixar, como sempre, é o compromisso da TVI, a você muito bem informado, né? E dessa vez vamos dizer assim, com um temperinho diferente, porque nós vamos trazer a nossa região sul para dentro da telinha, né? No sentido de dialogar
com as cidades vizinhas. Então nós vamos ter links nessas cidades também, Legal, parceiros interessante. Quer dizer, o programa não vai se ater somente à questão do estúdio, do estúdio. Vai Não, ter uma não, coisa não. que vai ter externas também. Teremos externas, Legal né? essa proposta. A participação, tive conversando com o nosso CEO, né, que é o Barbosa, Isso. e ele nos deu essa liberdade de formar uma equipe. Então a gente, algo que eu sempre defendi, viu, Val? Você sabe que a gente também já, assim como você, sempre gosta de militar nas causas sociais, na causa política, e eu sempre defendi isso, que nós temos aqui na nossa região, que a UESC, nós temos as faculdades particulares, onde anualmente nós formamos aqui diversos profissionais da área de comunicação, e por que não buscar nessas instituições pessoas para que possam estar também comunicando? Então, fiz esse exercício de procurar lá. Nós vamos ter uma repórter aqui, estudante da UESC, né, a Brenda Santos vai estar com a gente também, fazendo as matérias, né, do que está acontecendo na cidade, e links ao vivo da cidade de Camaquã, trazendo informações daquela região do Extremo Sul. Você estava falando agora há pouco dessa problemática aí, da ponte sobre o rio de Jequitinhonha, né? E também na cidade de Coaraci, na nossa capital baiana, o que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia. Então, a ideia é, de fato, trazer esse apanhado, né, de tudo que está acontecendo E na nossa região. o legal nesse formato é dar oportunidade para o pessoal que está entrando no Exatamente. mercado, né? Precisa porque, você renovar, vê que né? eu estava até esses dias comentando, eu faço rádio há 3 décadas, e eu estava comentando, rapaz, de 30 anos para cá, são poucas as pessoas chamadas novatas Sim, no rádio, né? Quando você vai para os líderes de audiência, são os mesmos de 20, 30 anos é atrás. verdade. Não é isso? Porque às vezes o jornalista, o radialista, o telejornalista sai da faculdade, sai da universidade, mas ele vai para a agência, ele vai para outras alternativas, mas não necessariamente para um programa de rádio, apresentar um programa de Sim, rádio verdade. ou de televisão. E eu sempre digo assim, olha, o telejornalista, para ir para um trabalho de radialismo, porque a DRT de radialista é a mesma de telejornalista, é complicado emplacar, é difícil, mas o inverso não. Sim. Todo radialista pode fazer um bom programa de televisão. Verdade. Sabe? Porque o rádio ele é mais interativo, ele é mais online. O rádio está ali, é circunstancial, as coisas estão acontecendo, e diferentemente dos outros veículos de comunicação que precisam de todo um aparato de estúdio, de redação, Sim. diferentemente somente para as questões dos programas diários e os programas ao vivo, né? Porque mesmo os programas ao vivo, nas suas intervenções externas, você precisa de edições, você precisa do estúdio ser trabalhado. Preparado, então, né? mas a rádio não, até quando a intervenção é externa, ela é online. Entendeu? Então o rádio tanto é que o rádio está sobrevivendo diante de tantas novidades que aconteceram nos últimos 100 anos. A rádio continua. Então esse pessoal que está saindo das faculdades, da universidade, precisa de apoios como o seu. Sim. Né? Para poder ter não só visibilidade, né, mas sobretudo ter oportunidade de aperfeiçoamento na prática daquilo que ele aprendeu, né, nos livros, na sala de aula. Então fazer comunicação efetivamente não é fazer rádio, né, muitas vezes, não é fazer televisão. Né? Você tem muitas outras alternativas, vertentes, né? Inclusive assessorias de imprensa, várias Sim. outras alternativas. Hoje a alta dos blogs aí. Hoje, por exemplo, o radialista, o jornalista que não tem um blog está fora do mercado. Eu tenho uns amigos que não têm, né? Sim. E eu falo, rapaz, o blog é a sua identidade. É verdade. Sabe? Quando a gente trabalha, por exemplo, num programa de televisão, né? Você tem todo um processo ali de coesão com a pauta que lhe é colocada, sabe? Às vezes você tem um programa livre, como é o meu caso, sabe? O que eu falo aqui não tem anuência, muitas vezes, da direção da TV, mas você tem, na televisão, eu diria que 99% de situações em que o telejornalista ele é amarrado, o que não acontece aqui na TVI. É verdade, é verdade. TVI é uma emissora completamente livre, democrática, onde a liberdade de expressão é uma realidade diária. Todos os apresentadores de televisão aqui, você agora que está começando vai perceber isso, tem essa facilidade, né, de lidar com a notícia em conformidade àquilo que ele está enxergando. Porque você vê uma notícia, por exemplo, na Record.
a mesma notícia passa na Globo, não é a mesma situação. Não é a mesma situação, sabe? É verdade. Parece que são ocorrências distintas. Distintas. Né? Você vai num blog, a notícia de um blog é a mesma da ocorrência do outro blog, Uhum. mas a mensagem é diferente. A forma sabe? como é passada, Como né? é passada é diferente. É verdade. Porque existem ali as tendências ideológicas, partidárias, e das amarras com os anunciantes e É patrocinadores. verdade. Então, essa coisa que você está proporcionando a esse alunado que está saindo da faculdade, ou que está ainda em fase de término do curso, é talvez um dos maiores valores dessa sua proposta. E o parabenizo por isso. Na verdade, não é apenas o Joab, né? No sentido do convite, mas como você disse, a TV, essa TV, Val, que agora estou tendo a oportunidade, a rica oportunidade, né, de poder estar compondo aqui, ela, observando, ela sempre deu essa oportunidade, Sim, né? sim. Nós podemos falar de nomes aqui que já se destacaram a nível estadual, a nível até nacional. Nós temos a Camila Oliveira lá na Rede Bahia, né? O Renato Santiago, que ainda está aqui na Record, a nossa Record TV Cabralha, entre outros, Luiz Acuto, Rafael, esse pessoal que foi para Salvador, enfim. Essa TV já é pioneira nesse sentido também, né, Val? É quase mais que um laboratório, né? Mais do que um laboratório. Eu ficava impressionada com Camilinha, porque eu fazia o programa aqui, né? Isso tem, eu acho que uns 8 anos. Você foi contemporâneo da época dela? E ela era minha repórter do clima, sabe? Ela fazia a meteorologia. Olha aí. E eu ficava impressionado com a capacidade extraordinária de Camila Oliveira memorizar, sabe? Porque nas grandes televisão existe um teleprompter. Teleprompter, né? Você pode observar que as apresentadoras do clima, elas apontam para o mapa, que, sabe? Interativo ali, mas né? ela não olha para o mapa, ela olha para frente, porque na frente tem um teleprompter que é uma tela grande na escada, onde ela se vê. E aí ela vai fazendo as gesticulações em função do que ela está falando. E quem não tem conhecimento pensa que ela tem não, mas ela está lendo ali. Já a Camila não lia, sabe? Olha aí. Ela memorizava. Ela tem, inclusive, eu tenho certeza que se ela fosse atriz, sabe? Ela seria assim uma celebridade nacional. Porque para ser ator, para ser atriz, um dos fatores mais importantes é a capacidade de memorização. De memorização, é verdade. E a Camila tem isso fácil. Então, quando eu a vejo apresentando um programa, e hoje ela é titular da apresentação, talvez, do maior programa de televisão da Bahia. Jornal da Manhã, né? Eu me sinto orgulhoso, porque ela já trabalhou com a gente aqui na TVI. Legal. Como tantos outros, Rafael, tantos outros que passaram por aqui, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? O campo tem uma concorrência muito grande, né? Nós temos grandes profissionais, inclusive saindo da universidade. Esse povo que está saindo agora, por exemplo, essa menina a quem você está dando essa oportunidade, com certeza daqui a 2, 3 anos, ela pode estar aí despontando para situações que sejam mais amplas a nível de comunicação. Mas o estágio é aqui, o primeiro momento é aqui. É verdade. A TVI se notabiliza por essa qualidade, né? De ser uma emissora genuinamente local, né, com abordagem quase que integralmente de assuntos locais, e quando as abordagens são de âmbito estadual ou de âmbito nacional, é porque tem contextualização do que está acontecendo aqui na região do Cacau. Então, esses profissionais que estão saindo daqui, estes que você agora está dando a oportunidade, que vão dimensionar efetivamente a qualidade da comunicação que está saindo das faculdades e das universidades. É verdade. E como nós falamos, né? O próprio nome da TV é TV Itabuna. Nós não podemos deixar também, lógico, de mostrar Itabuna, e nós estamos falando da era digital, de mostrar Itabuna para o mundo. Esse é um ponto muito importante. Então, o TVI News, segunda edição, ele vem com esse objetivo, né, de dar essa dinâmica ao telejornalismo aqui da casa, né, com esses links ao vivo, e continuar fazendo o que já é feito, né, trazendo assuntos do interesse popular, seja da área jurídica, seja da área da medicina, na área do esporte, na área da política também, né? Enfim, isso é o que nós prometemos. Uma coisa que eu ainda não perguntei a Barbosinha, sim, e você fez uma provocação involuntária, é a questão da nomenclatura, TVI, né? O que imagina, né, Bruno?
nosso amigo advogado, que logo depois vai estar dando assim, dicas excepcionais aqui para o nosso telespectador. Porque a gente imagina que TV é TV Itabuna, o I de Itabuna. Mas ao mesmo tempo a gente pode suspeitar, bom, não é só Itabuna. Pode ser assim, o I de intermunicipal, porque a TV vai para vários municípios, não é isso? O I da interativa, você está interagindo com o telespectador. Isso acontece aqui também muitas vezes, até ao vivo, né? Sim. Quando não entrevista. Pode ser I de ininterrupta, né? Porque a programação é constante. Né? Esse I aí, ele tem várias alternativas, né? Uhum. Mas eu acho que por antes ter sido conhecida como TV Itabuna, Perfeito. as pessoas associam esse I da TVI a Itabuna. questão de Itabuna. Mas eu acho que vai muito além, porque a Com TV vai muito certeza. além. não é Com isso? certeza. E principalmente quando nos referimos à TV que está também na internet, ela é uma TV intermunicipal, interestadual, internacional, enfim. Internacional, que é o que acontece, né? Exato. Por exemplo, esse nosso programa ele vai para o YouTube. Aí eu tenho alguns parentes, amigos que moram em Portugal, na Suíça, na Alemanha, Canadá, Legal. eu tenho vários amigos e parentes que estão espalhados pelo mundo aí, Uhum. sabe? E eles assistem o programa, sabe? Eles falam assim, não, eu gosto de assistir a TVI por conta de que eu me sinto em casa. Inclusive é o nome de uma TV bem famosa lá em Portugal. TVI. TVI, né? Exatamente. Então, em Portugal nós temos vários amigos, inclusive Santal, que morou 16 anos Uhum. e está de retorno. Então nós temos muitos amigos no mundo afora aí que nos prestigiam com a sua audiência e que são pessoas que falam isso para mim constantemente, né? Olha, eu gosto de assistir a TVI porque a TVI é uma TV da região sul da Bahia, né? Notadamente uma região itabunense. E aí eu me sinto em Itabuna. Eu tenho um amigo que ele mora no Japão, o Roberto, que ele não perde um programa da TVI. Do Japão. Do Japão. Ele falou, Val, é difícil eu pelo menos uma vez não assistir a TVI. Né? Não assisto todos os programas, mas assisto alguns programas. E eu sou saudosista, né? Eu me sinto tão feliz assistindo a TVI. Olha que legal. coisa legal, né? Porque o Barbosinha conseguiu fazer uma TV local internacional, né? Através das redes sociais, o que passa por aqui. Porque às vezes a gente entrevista uma pessoa aqui e a ideia de que vai nos assistir quem é de Itabuna e tal, Sim. não dimensiona Se a engana, né? abrangência. Na verdade da é algo, TVI. é algo que a gente não consegue nem mensurar, né? Então, por tudo isso, Joabes, você está entrando agora no time, né? E qual é a sua expectativa? As expectativas são sempre as melhores possíveis, né, Val? Até porque, não minto a você, nem as pessoas que estão nos assistindo, é um sonho. Quem é que a pessoa que... um menino, a menina que gosta de comunicação, que não sonha em se comunicar em uma emissora de TV ou em uma emissora de rádio, né? Enfim, então a expectativa é das melhores. Logicamente, para além disso, nós esperamos que o nosso telespectador se sinta em casa e muito bem informado com aquilo que nós estaremos transmitindo durante esse telejornal. Outra coisa interessante da TV é que a TV tem a voz e tem um visual. E tem um visual. Diferentemente do rádio. Aí o pessoal vai ter a oportunidade de ver uma pessoa bonita na tela. Obrigado pela parte que me cabe. Mas a TV tem essa coisa, porque eu passei 3 décadas fazendo programa de televisão, trabalhei em todas as rádios Itabuna, AM, e era normal chegar no lugar, as pessoas, você é Val Cabral, né? Pela voz. Entendeu? E outros, aquele ali é Val Cabral e tal, entendeu? Porque não me conheciam, né? E aí eu recentemente, dentro de um ônibus, a pessoa falou comigo de maneira tão, sabe, tão enfática, né? Val Cabral, eu assisto seu programa todo dia e tal, porque o programa é repetido, né? Sim. E aí eu fiquei tão feliz, você reconheceu. Então, a televisão tem essa coisa de você se identificar também no visual das pessoas, né? Sim. Você se identifica com aquilo que você noticia, as pessoas querem saber do que está acontecendo. E aí você é protagonista dessa possibilidade. Então a televisão também tem essa importância. A televisão, ela, assim como o rádio, mas como você bem coloca aí, ela tem esse poder de se comunicar e de entrar na casa das pessoas. Eu estava assistindo recentemente, lógico, na grande emissora, a Rede Globo, o César Tralli. Sim. Aquele jornalista, ele tem um poder impressionante de comunicação, de entrar e de conversar. Ele deu uma roupa nova para o jornal hoje. Pode observar. Ele consegue
transmitir a informação. Saiu E daquele processo quase que isso, robótico, quase que né? robótico. Ele está dialogando com a dona de casa, com as pessoas que estão assistindo. Algo que eu acho fantástico. É isso. A gente está encerrando o programa hoje, Jobs, com você agradecendo a sua participação, desejando êxito Obrigado. absoluto. Né? Vou assisti-lo. Não vai ser surpresa para mim a qualidade, porque já o conheço há algum tempo, Obrigado, como radialista, como blogueiro, como comunicador. Você que é uma pessoa que tem um manejo muito, muito próximo da perfeição na comunicação, e eu tenho certeza absoluta que vem somente aperfeiçoar e engrandecer a nossa grade midiática. Eu não tenho a grade televisiva. Eu não tenho dúvida que você é uma das promessas excepcionais dessa TV. Eu agradeço todos esses elogios, até porque ele é meu amigo, viu, gente? Mas eu não poderia deixar de chamar você, que nos assiste aqui na TVI, dia 12, a partir das 17 horas. Venha para a estreia do TVI News, segunda edição, com tudo o que aconteceu durante o dia. Você vai encontrar aqui. Programa diário. Programa diário. É isso aí. Olha, você que tem sempre nos prestigiado com a audiência, muito obrigado aí pelas suas participações também, né, por estar sempre viralizando os nossos programas. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.